Sonic em Ilha dos Scrapniks final. Mecha Sonic está prestes a ligar o seu dispositivo de transferência de mentes. Ele explica que o dispositivo é um protótipo, que foi abandonado pelo Eggman. Porém, graças ao tablet do Tails, ele vai conseguir fazer as coisas funcionarem. Mecha Sonic revela que o Egg Carrier quebrado é uma sucata velha, que nunca vai voar. Por isso ele quer a velocidade do Sonic para correr sobre as águas e cair fora da ilha. Sonic pergunta se ele não vai sentir falta de abandonar seus amigos do mesmo jeito que o Eggman abandonou. Mas ele diz que a amizade é apenas um bug temporário em seu processador corroído. Sonic tenta convencer ele de desistir, mas seu discurso nojento falha e o dispositivo é ligado. Os Scrapniks, que estavam observando tudo escondidos, tentam parar o Mecha Sonic e acabam explodindo o aparelho. Mecha Sonic percebe que seu plano falhou e vai descontar sua raiva nos Scrapniks. Sonic está recuperando e percebe que está escutando os pensamentos do Mecha Sonic, recebendo suas memórias e sentindo seus sentimentos também, que são sentimentos de raiva e tristeza. Sonic faz um grande esforço para salvar os Scrapniks da fúria do Mecha Sonic, pois o seu tornozelo ainda está machucado. Sonic sai correndo com o Mecha, e em seus pensamentos Sonic está se queixando da dor, mas Mecha Sonic aparentemente consegue escutar os pensamentos do Sonic, pois parece que o dispositivo de antes, embora não tenha funcionado corretamente, ligou o cérebro dos dois. Sonic tenta superar os seus limites apesar da dor, e faz um Super Pit Out, movimento usado em Sonic CD. Sonic acelera muito e sai em uma corrida frenética contra Mecha Sonic nas esteiras que levam à fornalha. Dentro da própria fornalha, a luta fica ainda mais acirrada e frenética. Sonic encontra uma abertura na luta e dá um chute tão forte que chega a quebrar a tala metálica que protegia o seu tornozelo machucado. O golpe é tão forte que faz as memórias felizes do Mecha Sonic voltar e a sua personalidade a ser o que era. Sonic percebe que o Mecha Sonic vai cair no fogo. Sonic tenta tirar ele dali, mas o Mecha se recusa. Ele diz que sente inveja do Sonic, porque o Sonic pode explorar o mundo livremente sem culpa ou remorso. Mecha Sonic se sente um fracassado, pois ele fracassou tanto na missão dada pelo Eggman, que era de destruir o Sonic, quanto na missão dada pelo Sigma, que era de proteger os Badniks. Mecha Sonic se afunda em autopiedade e fica se considerando um lixo, mas Sonic fica furioso com isso. Sonic diz para ele que é para ele cortar essa porcaria de vitimismo, pois você mesmo tem que se dar o valor e ninguém mais. Você tem que viver por você mesmo, e é isso que significa ser livre. E dessa vez o discurso no Jutsu funciona. Mas tem um problema. Sonic forçou tanto o seu pé machucado que agora ele não consegue sair de lá. Mas, quando as coisas ficam feias, a ajuda vem de cima. Tails, Scrapniks e Sigma estão todos lá para ajudar o Sonic e o Mecha. Mais tarde, Sigma perdoa o Mecha Sonic e não sabia que ele tinha esses conflitos internos. Tails repara que Sonic está chorando, mas o ouriço retruca dizendo que essas não são as lágrimas dele. Logo depois, Tails afirma que conseguiu retirar totalmente a programação do Eggman, tanto do Mecha Sonic quanto do Mecha Knuckles. Sigma agradece ao Sonic e Tails pela ajuda. E agora eles vão consertar o tornado. Mecha Knuckles fica de lado e Mecha Sonic olha para suas mãos e se sente determinado. O valor da existência de um indivíduo não é determinado pelo sucesso ou falhas. Ambas são passageiras e impermanentes. O que realmente importa é ter a coragem para se manter em frente. Mecha Sonic não sabe o que o futuro reserva. Embora isso seja inquietante, a vida em si é inquietante. Mecha Sonic não quer ser mais controlado pelo ontem, e sim viver pelo futuro.